Gente, mais uma edição do AIDA Podcast, agora com duas figuras super importantes do nosso mercado e promovendo aqui o debate sobre, a conversa sobre informações sobre o seguro rural no Brasil, né? Porque é um evento promovido também pelo GNT de Agronegócio e Seguros da AIDA. A gente vai contar hoje com o Bruno Aguilera Vieira, executivo de sinistro da Brasilseg, Companhia de Seguros, sendo responsável pela carteira de seguros agrícolas, penhor rural, floresta, pecuário e habitacional. E também a Júlia Normandi, diretora da Superintendência de Seguros Privados, a nossa SUSEP, mais especificamente vinculada à Diretoria de Infraestrutura de Mercado e Supervisão de Conduta. Gente, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por estarem aqui, por a gente alcançar para o nosso mercado as informações que as experiências profissionais e as vivências de vocês vão trazer. E eu faço uma primeira pergunta para ti, Júlia, se tu me permites. Eu até tive a oportunidade de participar. A SUSEP criou vários grupos de trabalho quando logo no início dessa nova gestão da superintendência, fazendo uma nova análise do arcabouço regulatório e também, imagino eu, se atualizando e procurando saber aquilo que era necessário em cada um dos ramos, em cada uma das atividades de seguro no Brasil. E eu fico curioso, Júlia, de te perguntar o que de concreto saiu desse trabalho, quer dizer, o que a SUSEP pretendeu e fez a partir desse trabalho, ouvindo especialistas nesta área, e se a SUSEP tem a intenção de emitir novas regras com relação ao seguro rural, além da 640 de 2021, além da resolução 55 de 25. Seja bem-vinda, Júlia, muito obrigado de novo pela tua participação. Muito obrigada, Juliano. Queria saudar aqui a todos os telespectadores ou ouvintes e também aos nossos presentes aqui na sala, né, no podcast. É um prazer aqui poder contribuir com esse podcast da AIDA, é uma instituição que conheço de longa data e que tenho muito respeito pelo trabalho, mas, enfim, como o Juliano bem falou, no decorrer desses anos a gente fez muita discussão no âmbito dos grupos de trabalho aqui da SUSEP, né? E eu acho que na maioria desses grupos a gente trabalhou com o tema de seguro rural, né? Nós tivemos discussão de rural no GT de Seguros, Novo PAC, Neoindustrialização, que foi o nosso primeiro grupo de trabalho aqui dessa nova gestão. Ali tinha um grupo específico para a gente discutir o agronegócio, os efeitos ali do seguro e as oportunidades de melhoria do seguro rural naquele âmbito de negócio. Tivemos também a discussão no GT de Política Nacional de Acesso ao Seguro, em que tivemos também um momento de debate somente sobre seguro rural, com duas reuniões ali direcionadas, com convidados externos para tratar sobre o tema, e tivemos também, talvez, a mais importante, que foi o grupo de trabalho em que se falou mais predominantemente do seguro rural, justamente por causa da importância dessa modalidade, desse ramo ali para a transformação ecológica, que foi a discussão havida no grupo de trabalho de seguros e transformação ecológica. O que a gente tem para trazer de todos esses grupos de trabalho, né, Juliana? Eu acho que são diversos pontos, mas o principal não é nem a mudança regulatória que é decorrente ali daquelas discussões, mas o próprio diagnóstico que é trazido aqui para a SUSEP e que é levado para a sociedade, que não só resulta em modificações regulatórias, mas também em uma ali SUSEP inteira e de toda a área de supervisão, por exemplo, né? Eu que estou na supervisão de conduta e as nossas entender quais são as queixas relacionadas a esses tipos de seguro e até olhar para as seguradoras e para as entidades supervisionadas visando ali corrigir eventuais problemas, né? Esses grupos de trabalho, todos eles reuniram o mercado supervisionado como um todo, intermediários de seguros, segurados, ministérios, a exemplo do MAPA e MDA, né, que são ali envolvidos diretamente com a questão do seguro rural. Tivemos agências reguladoras e nesses grupos foi possível tratar, que eu acho que é o que tem de mais importante de resultado desses grupos,
um panorama ali bastante robusto sobre a situação e as perspectivas do seguro rural no Brasil, né? Acho que o primeiro ponto que salta aos olhos de todo mundo e que tem sido muito mencionado nos fóruns Brasil afora é o tamanho do desafio, né? Mais de 90% ali da produção agropecuária nacional, ela ainda opera sem qualquer proteção securitária, mesmo nas culturas mais populares aqui no país, como soja, milho, café, que são amplamente financiadas e amplamente tecnificadas também, né? A adesão do seguro ainda é muito baixa. Então, essa lacuna, ela representa não só um risco econômico e social, mas também uma oportunidade de expansão para que o mercado segurador ele consiga ali chegar nessas pessoas físicas e jurídicas, né? Se houver, obviamente, uma política também pública adequada e que comporte essa demanda. E o que é que explica essa baixa penetração, né? Foram diversas razões ali mapeadas em todas as discussões que nós fizemos ali nos grupos de trabalho. Eu acho que uma das mais recorrentes é o próprio desconhecimento sobre o funcionamento do seguro rural, né? Especialmente entre os pequenos e médios produtores. Muitos deles ainda não sabem, por exemplo, que há uma subvenção federal disponível para baratear o custo do prêmio. Outro fator que foi muito levantado é que os produtos oferecidos eles ainda não são, na maioria dos casos, adaptados às realidades locais, tanto em termos de cobertura quanto de linguagem e também de processos, né? Há também muitos desafios operacionais, a própria rede de distribuição do seguro rural, ela é concentrada e muitas vezes não chega às regiões mais remotas e que mais necessitam ali do seguro, né? O papel dos corretores nesse caso, ele é bastante central, mas ainda é insuficiente, e o próprio mercado ele reconhece essa necessidade de ampliar e qualificar essa rede, além de formar também peritos atuando em campo, né? Que foi algo muito levantado em todos esses grupos de trabalho. Do ponto de vista regulatório e de políticas públicas, diversas propostas também vêm sendo discutidas, decorrentes também dessas discussões nos grupos de trabalho. Eu acho que uma das mais consistentes é a criação dos mecanismos securitários aptos ali para cobrir os riscos decorrentes das catástrofes. Essa discussão ela é considerada muito essencial, justamente porque ela dá uma previsibilidade e uma sustentabilidade ao mercado segurador e também reduz o custo dos prêmios para o próprio produtor e também resguarda a própria proteção ao setor agropecuário brasileiro e também a soberania alimentar do nosso próprio país, né? Inclusive, recentemente, a gente criou o grupo de trabalho de seguros catastróficos, que tem justamente como objetivo discutir as diversas propostas que vêm sendo colocadas pelo mercado ao longo dos anos para conseguir preencher essa lacuna securitária aqui do mercado brasileiro, né? Estou aqui falando rápido, tá, minha gente? Além do ser nordestina e a gente ter esse costume, mas é porque o tempo é curto e tem muita coisa para falar, então já peço desculpas aqui pela velocidade da minha fala. Eu acho que outra frente importante relacionada à política pública, que é que a SUSEP, obviamente, tem um papel indireto, é o próprio aprimoramento da política de subvenção ao prêmio de seguro rural, né? Acho que é unanimidade que o subsídio ele é essencial e também que ele precisa de uma estabilidade orçamentária justamente para conseguir fazer com que haja uma viabilidade maior do acesso ao seguro, principalmente por parte dos pequenos produtores, da agricultura familiar e também das culturas estratégicas de grande porte que hoje tem pouca proteção, né? Surgiram também ali muitas propostas que tendem também a viabilizar o crescimento e o melhor desenvolvimento dos seguros paramétricos, que lá fora tem uma absorção muito importante, principalmente nos países latino-americanos, e é também uma tendência mundial, né? Então, a ideia é explorar esse tipo de seguro, esse tipo de ramo, para que a gente consiga desenvolvê-lo da melhor forma e também viabilizar o seu crescimento, e o próprio uso de tecnologias, né? Como o sensoriamento remoto, que foi muito citado no grupo de trabalho, que tem ali um papel de monitoramento e melhor gestão de risco por parte das seguradoras, né? A gente teve no relatório do novo PAC, por exemplo, uma preocupação também muito clara em fomentar os seguros ali adaptados às realidades regionais, como eu falei, né? Acho que o seguro novo PAC, o nosso grupo de trabalho trouxe muito essa questão, né? Em especial, obviamente, onde há ali uma baixa penetração e uma alta vulnerabilidade climática, né? Se propôs ali como exemplo, só trazendo um exemplo aqui do que se propôs nesse grupo de trabalho e que hoje já é uma realidade, é justamente a integração entre o seguro rural e outros instrumentos de política pública, né? E também o próprio alinhamento ali entre o seguro rural e as políticas de crédito e os requisitos creditícios, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, né? É claro que foram expostos também nesses grupos todas as dificuldades de acesso ao seguro rural. Um dos pontos mais levantados foi esse conflito justamente entre
as exigências ali socioambientais, isso foi mencionado no GT do Novo PAC, isso foi mencionado também no GT de Política de Acesso ao Seguro, que é justamente a existência ali de exigências que são feitas pelas seguradoras, que são incompatíveis com as regras do crédito rural e vice-versa, né? Hoje mesmo a gente acabou de aprovar no Conselho Diretor, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, as regras ali relacionadas ao seguro rural e que envolvem aspectos socioambientais, né? Houve também ali um consenso muito forte, não só com relação ao seguro rural, mas o consenso de que, para o fortalecimento do seguro rural no Brasil, são necessárias diversas ações, além das que eu mencionei anteriormente, né? A gente tem também a necessidade de educação e cultura securitária no campo, a simplificação dos produtos e da linguagem dos produtos, estímulos fiscais também, que faz parte ali do pacote de políticas públicas, inovação e regulação, como no apoio financeiro e institucional, né? E agora eu vou entrar um pouquinho nos insights ali do grupo de trabalho de transformação ecológica, que, como eu falei, acho que foi o principal instrumento que a SUSEP se utilizou para tomar esses subsídios ali da sociedade sobre seguro rural, né? A percepção da SUSEP, obviamente, é que o seguro rural ele é fundamental para enfrentar todos os desafios climáticos no setor agrícola. Primeiro, porque ele oferece aos produtos uma ferramenta também essencial para aumentar sua resiliência diante das variações climáticas, né? Em cenários de perdas severas, por exemplo, por fenômenos naturais. O seguro ele chega e permite que o produtor ele continue suas atividades sem enfrentar falência ou a própria perda do sustento momentânea. Essa segurança financeira, por sua vez, ela permite ao agricultor liberar as reservas financeiras para investir em novas safras e tecnologias mais eficientes, e aí você cria um ciclo de desenvolvimento sustentável mesmo em tempos adversos. Um outro ponto é que o seguro rural ele também pode evitar flutuações de preços que são decorrentes desses eventos climáticos extremos, né? Em um cenário sem seguro, por exemplo, os prejuízos que são sofridos pelo produtor, eles podem gerar escassez, eles tendem a gerar escassez de produtos agrícolas, o que resulta também no aumento dos preços do mercado, né? Esse efeito ele não só pode causar inflação em setores que são chave e cruciais para a economia, como também pode comprometer a própria segurança alimentar da população, como eu falei mais cedo, né? O seguro rural ele também é importante para a própria soberania alimentar de um país, né? O seguro ele pode atenuar o impacto dessas perdas sobre os preços e também recuperar de maneira muito mais rápida e eficaz ali a própria produção, né? O que assegura um abastecimento muito mais estável de alimentos, commodities, enfim, todos ali resultantes da atividade agropecuária. E aí, como eu falei, que foi também resultado ali muito do nosso grupo de acesso ao seguro, mas que foi bastante enfatizado também no nosso GT Transformação Ecológica. O seguro rural, para que ele possa efetivamente entregar esses benefícios que a gente tem falado à sociedade, é importantíssimo que, para isso, seja ampliada a base segurada, né? Para que o acesso ao seguro ele se torne cada vez mais crescente aqui na sociedade. A gente percebe que há uma concentração muito grande em áreas de maior risco, e por isso os sinistros eles têm características muito mais severas, como o sul do país. Essa seleção adversa ela precisa ser contornada, e aí, para ser contornada, o reforço ao mutualismo ele é essencial, e você reforça o mutualismo promovendo a expansão de seguro para novas áreas, como o Centro-Oeste, por exemplo, para outras regiões. Outro fator que reforça a necessidade de expansão do seguro rural é que os pequenos produtores geralmente não contam com ferramentas adequadas para a gestão de riscos. Isso é completamente natural, já que são pequenos produtores, e aí já eu volto a esse tema também. E voltando aqui ao próprio mutualismo, com o reforço do mutualismo, é esperado que haja também uma redução no valor dos prêmios, que sejam suavizados os impactos dos eventos climáticos que são extremos, né, nas próprias carteiras das seguradoras. E por isso também é importante desenvolver produtos muito mais acessíveis, muito mais abrangentes, que melhor atendam ali as necessidades dos produtores nas diferentes nas diferentes regiões e nos diferentes contextos. Ao fim e ao cabo aqui, o seguro, ao promover essa adaptação dos produtores às novas realidades climáticas, ele também contribui para que haja o desenvolvimento de uma cultura muito mais sustentável, muito mais capaz de lidar com os desafios decorrentes dessa agricultura, né? E aí, nesse contexto, além da ampliação da base segurada, outro ponto que é muito importante ao se falar em sustentabilidade financeira da operação de seguros e também da acessibilidade ao produto, é falar na própria redução de risco, né? Quando a gente fala em incentivar práticas agrícolas mais resilientes,
você está auxiliando aqui o segurado a melhor gerir seu risco. Ou seja, o seguro ele ajuda, no fim, a reduzir a vulnerabilidade climática, a vulnerabilidade, desculpe, física e também econômica do setor, as próprias flutuações climáticas, né? Sem contar o papel ali do seguro rural até para mitigar o risco de crédito, que é muito comum, né? Você reduz ali a própria inadimplência do crédito rural, você consegue ampliar o crédito rural e minimizar também impactos sociais negativos de eventuais perdas, né? Por fim, aqui só para fechar os insights aqui do grupo de trabalho, foi também colocada ainda a possibilidade no âmbito desse grupo, que é uma proposta muito interessante, é de criar uma entidade, que seria ali uma entidade de segundo piso, digamos assim, por iniciativa da SUSEP, que serviria como uma espécie de autorregulador ali nos moldes, por exemplo, da Ambima, né? Só que a Ambima, obviamente, no âmbito do mercado de capitais, que seria ali das seguradoras que desejam atuar no PSR, né? no Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, com ali a própria intervenção, supervisão da SUSEP, né? E aí essa entidade estabeleceria parâmetros para que fossem qualificados os atuários, os corretores, os peritos, especialistas em combate ali às fraudes, ou seja, permitiria ali um salto de qualidade de gestão do PSR e isso poderia criar também um ciclo muito virtuoso que traria até mesmo melhorias à própria atividade agrícola. E aí agora chegando à pergunta mais especificamente feita, viu, Juliana? Acabei rodando demais para chegar até aqui, porque, enfim, eu acho que todas essas questões estratégicas que foram discutidas no âmbito de que a gente pensasse internamente do ponto de vista da supervisão e da regulação sobre o que é que a gente pode fazer para ampliar aí esse mercado e torná-lo cada vez mais abrangente no Brasil, dada a sua importância sistêmica, né? Acho que o primeiro enfoque ali que foi dado, como você bem mencionou a norma, foi justamente a garantia de que os segurados eles obtivessem ali um rápido acesso tanto à subvenção do prêmio quanto à própria indenização, né? E foi nesse contexto que foi editada ali a resolução 55 de 2025, que foi mencionada na tua pergunta, né? Em síntese, a SUSEP ela prestou um apoio técnico ali ao Comitê de Gestor do Seguro Rural, ou CGSR, e aí com esse apoio, foram ali desenvolvidas regras e condições contratuais que pudessem servir como referenciais de boas práticas no âmbito do PSR, né? E esse foi um trabalho muito interessante porque contou, de fato, uma atuação muito intensa aqui da nossa supervisão de conduta da SUSEP, né? A gente recentemente finalizou um relatório setorial de conduta relativamente ao seguro rural, então estava todo mundo muito aqui na supervisão prestando atenção nesse tema e acabamos ali por contribuir bastante com a regulação de conduta nesse quesito, né? Em particular, essa ação ela teve o objetivo de aprimorar o emprego dos recursos públicos, né, que são justamente os recursos públicos destinados à subvenção federal, por meio de 4 ali, pontos específicos. A potencial mitigação de assimetrias da contratação das apólices de seguro entre seguradoras e produtores, da aceleração do rito de concessão da subvenção, da redução do custo regulatório e de supervisão, obviamente pela simplificação dos processos de análise de produtos com subvenção e também da melhora da qualidade e simplificação dos clausulados empregados pelo mercado. Lembrando aqui, Juliano, que a gente discutiu especificamente a questão da subvenção, acho que você deve lembrar muito bem ali do clausulado referencial da subvenção ali no grupo de trabalho do novo PAC e neoindustrialização, né? Obviamente, essa intenção também ajudar a ampliar a base segurada, né? E avançando aqui nas próprias iniciativas da SUSEP, como eu falei, a gente acabou de ter uma norma aprovada pelo Conselho Diretor que visa justamente impedir que as propriedades que não sigam as normas ambientais ou trabalhistas, elas contratem o seguro subvencionado por recursos públicos, né? Uma demanda, inclusive, de um dos nossos grupos de trabalho. Aqui a gente está falando de colocar o arcabouço normativo da SUSEP a serviço da questão da redução de risco, como eu falei anteriormente, e com isso obrigar as seguradoras a incluírem em seu processo de subscrição um olhar muito mais atento às práticas ambientais de seus segurados, né? Se juntando assim aquele grupo que incentiva e reforça o uso das atividades mais sustentáveis. E, obviamente, não poderia deixar de citar a Lei 1540, ela também demandou ali mudanças na norma de seguro rural, que aliadas ali às contribuições do seguro rural,
são extremamente relevantes para a gente pensar nesse novo formato normativo, mas já antecipo a vocês que o ajuste dessas normas aqui decorrentes da 1540 e a correspondente discussão, claro, elas somente virão depois da publicação da norma de danos, então não teria nem como antecipar alguma coisa dessa norma, mudança normativa aqui para vocês, até porque se eu fizesse isso, a Jéssica ela ia me matar, entendeu? Então, assim, a regulação já está comigo com aqueles olhos, e aí a gente não pode antecipar muita coisa, né? E assim, Juliana, só para concluir, a gente tem também o sandbox regulatório que está ali para testar normas e entender como é que o seguro rural, no caso o seguro agrícola, né, só é permitido o seguro agrícola ali no sandbox, ela pode auxiliar por meio justamente dessa flexibilização regulatória para que empresas coloquem ali o teu ponto de vista, o teu produto, o teu modelo de negócio nesse ecossistema. A gente, no final do ano, vai lançar o relatório em que a gente vai trazer justamente esse feedback da SUSEP sobre o sandbox de lá até cá. Então, a ideia é, principalmente, eu tenho falado isso muito para as empresas ali que comercializam o seguro rural, que a ideia é que o sandbox ele aprimore a questão do agrícola no programa, né? A gente viu aí pela nossa experiência que talvez a gente tenha que mudar algumas regras para que esse produto ele seja viável do ponto de vista do sandbox e a gente possa ter ali empresas novas entrando, empresas ali muito específicas, com tecnologias muito inovadoras, para a gente conseguir viabilizar esse acesso, inclusive pelo sandbox, né? Então tem aqui esse feedback da casa de que o programa ele precisa ser aprimorado com relação aos requisitos ali do seguro agrícola, né? A gente tem também a regulação das cooperativas que vai surgir, né? Vai ser concluída por causa da Lei Complementar 213, que provavelmente vai impulsionar esse mercado também. Tem a letra de risco de seguro, que também é outro instrumento de pulverização de risco que vai ajudar muito na questão do risco climático. Enfim, a gente tem acompanhado muito ativamente todas essas iniciativas, inclusive as legislativas, e tem estado muito atento aqui ao seguro rural. Vou parar por aqui, senão ninguém mais fala nesse programa. Obrigado, pessoal. Júlia, brigadíssimo pela tua fala e eu fico muito satisfeito. Efetivamente, né, a gente vive uma quadra no nosso mercado de seguros e na economia brasileira, eu diria como um todo, mas no nosso mercado de seguros particularmente, a gente vive uma quadra que de tédio nós não vamos morrer, né? Porque a gente tem várias novidades surgindo e eu fico muito feliz, Juliana, de a gente trazer para o nosso público o trabalho que a SUSEP vem fazendo, trabalho dedicado que a SUSEP vem fazendo, e especialmente com esse foco na expansão do seguro rural, especialmente do seguro agrícola no Brasil, que é um desafio, né? Essa pulverização de risco para o que a gente chama de indústria a céu aberto. E eu tento fazer um link agora com os elementos mais teóricos e políticos, vamos dizer assim, da política de mercado que a SUSEP precisa definir, com uma pergunta prática, Bruno. A nova lei, a 15040, traz a exigência, que de certa forma a jurisprudência já colocava, de que a seguradora faça todas as perguntas necessárias à aceitação do risco na proposta. Qual é o desafio de tu expandir a venda do seguro agrícola e ao mesmo tempo fazer o segurado preencher e informar tudo aquilo? E qual é a importância também do corretor de seguros nesse processo, né, de buscar essas informações? Bom, Juliano, primeiramente eu agradecer a Ida Brasil aí pelo convite, tá? E parabenizar, viu, Júlia, a SUSEP aí por toda a sua explanação. Eu, como um participante do mercado, pode dizer assim, por se dizer, né? Fico muito feliz e satisfeito de ver que a nossa principal entidade tem um olhar muito aprimorado para o agrícola, porque é um risco diferenciado, né? Realmente ele é um seguro diferente, né? Não dá para a gente fazer uma caracterização comum do nosso risco. Então, assim, realmente parabenizar aí o trabalho que vocês vêm conduzindo. E por último, também agradecer aí a Brasilzec por ter disponibilizado ali, me permitido que eu pudesse participar. Olha, Juliano, essa questão da proposta, eu vou ser bem honesto. Eu acho assim, a proposta em si, ela é um documento, né, ela é uma formalização. É o que eu falo. Quando o mundo anda bem, quando você está com vários amigos, ninguém olha o documento. É só vir a primeira dificuldade que todo mundo sai pegando o documento na mão, né, para poder saber o que está escrito. Aí vai todo mundo se preocupar com o que está escrito. Eu acho que a proposta ela já contém ali uma série, né? Eu acho que todas as propostas, a maior parte das seguradoras, seja ela digital ou um formulário, né, que seja, ela já tem uma série de informações de risco.
provavelmente vai ser agregado algumas informações adicionais se adequando ali a algum item específico da nova legislação, tá? Mas, o que eu vejo de dificuldade ainda? A pessoa preencher, a pessoa assinar, não significa que ela está compreendendo o que está lá dentro. Eu acho que esse é o nosso grande desafio como seguradora, corretores, tudo, né? Então, o que vai acabar acontecendo? Se uma proposta de seguro hoje tem 2 páginas, e se a gente considerar que as propostas todas vêm agregadas a um termo de subvenção que acrescenta mais 2 páginas, né? Que a maior parte sai com proposta e termo de subvenção. Você tem já 4 páginas de documento. E se você quiser abordar todos os itens, quais são os perigos ali da condição? São os bens não cobertos, os riscos excluídos e as obrigações do segurado. Então, se você acrescentar mais isso, você vai ter 7 páginas, se não tiver mais, né? E lógico, quem que vai ler aquele documento? Então, eu acho que o grande desafio e aí fica isso a cargo da seguradora, tudo bem, você tem a obrigatoriedade do documento assinado, a obrigatoriedade de ter o documento assinado, é uma exigência, tudo, mas é aonde na nossa jornada eu posso pegar tudo aquilo e ir traduzindo talvez de uma maneira mais simplificada ou mais com pílulas para o segurado compreender aquilo. Por quê? Porque assim, normalmente o seguro agrícola, ele é contratado até muito antes do início do risco, né? Então, tá todo mundo já comercializando a pólice de verão, ainda vai comercializar aí, provavelmente aí até o final do ano, se for a IS, vai até janeiro, inclusive. Mas assim, grande parte da contratação acaba entrando no período de risco ali que ele ainda não se iniciou, né? Poxa, por que assim, ele vai lá, tá assinando um documento que é fato que no dia a dia dos corretores, agências e todos que operam com esse tipo de seguro, ninguém fica explicando o detalhe do risco não excluído, porque você tem que plantar dentro do zoneamento agrícola, não pode ser o segundo ano com menos de 2 anos de área de abertura, né? E o seguro agrícola é isso, ele é cheio de regra, é um jogo cheio de regra, né? E aí muitas vezes aí, né? O segurado, você vai lá, tem uma proposta, está descrito, só que ele sabe dessa regra quando? Quando está lá na hora do sinistro. E aí eu falo assim, quem vira o malvado, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né, como área de sinistro, eu sou o malvado, porque eu conto isso para ele, né? Então quem dá essa notícia ruim sou eu. E poxa, mas você teve ele dentro de casa, sei lá, 7 meses antes. Por que você não vem trabalhando isso com o seu segurado? Né? Então, poxa, observe o tempo de plantio, é o segundo ano, não faça. Então, assim, eu acho que vem um desafio muito grande. Lógico, conjuntamente com os corretores, eles têm um papel fundamental nisso, da gente poder, talvez, não vai ser o documento que vai resolver e vai ensinar seguro para todo mundo. Isso que é uma visão minha, não é o papel, porque o papel já existe hoje. Aliás, o papel já existe desde que existe seguro formalizado no Brasil, e nem por isso todo mundo aprendeu, né? Então eu acho que tem um papel sim de jornada das seguradoras. Então é onde, por ter essa característica de ser um seguro com muitas regras, aonde na sua jornada você pode ir dosando isso para o seu cliente para que ele não seja pego de surpresa. Porque se ele tomar uma decisão, é uma decisão que ele faz pensada, falando, vou ultrapassar o zoneamento agrícola, tá? Vou assumir um risco, estou assumindo um risco. Né? Ele sabendo que ele vai ter, que ele pode perder aí um direito a uma subvenção, perder direito ao seguro, tá? E aí, mas ele faz isso, porque, como eu falo, plantar é uma fé, né? Quem planta, planta na fé. Tem muita gente que planta com fé ainda, né? E às vezes ele está aproveitando o melhor momento para o risco, para a terra que ele tem, para a semente que ele tem, para o local que ele tem, ele está aproveitando o melhor risco. Então, eu acho que o nosso principal papel, eu acho que traz com essa nova lei, sim, a gente não vai ser mexer na proposta. Mexer na proposta é uma obrigação. A legislação vai fazer, né? Ou a própria SUSEP vai orientar também com os próprios normativos dela, vai falar, olha, é interessante também que você acrescente isso, isso, isso. Eu falei, vai virar um documento gigante. Mas eu acho que vai ser a característica da jornada junto com o nosso cliente, de você falar assim, de você ir orientando, de você ter esse cuidado, né? Com o nosso cliente, com o seu cliente, para poder que ele não seja uma surpresa no final, que né, o analista de sinistro tem que dar uma notícia ruim para esse segurado. Tá? Perfeito. Bruno, eu fico muito interessado em esmiuçar um pouco mais isso que tu dizes,
Mas a gente precisa aproveitar o tempo da Júlia, porque a Júlia tem um compromisso, vai ter que sair antes. Então, Júlia, eu vou fazer o link com a regulação de sinistro para te fazer 3 perguntas em uma, que a gente tinha pensado aqui para fazer para ti. Que tem a ver com como a SUSEP está enxergando, na sequência, em 2026, pelo que eu entendi, regular o seguro rural em 3 aspectos, que eu acho relevante, que a gente estuda bastante. O primeiro deles, a gente sabe que o sinistro no seguro agrícola, ele por vezes, ele tem etapas. Eu vou tentar explicar rapidamente isso, e Bruno, me corrige, por favor, porque tu é o expert no assunto. A gente tem o evento climático acontece, mas o estádio de desenvolvimento da lavoura ainda não consegue dizer se houve dano, se não houve dano e qual o dano. Então a gente fica pensando como é que nós vamos trabalhar a questão do prazo para regulação de sinistro de 30 dias. Me parece que o mercado está caminhando em criar cláusulas de aviso de expectativa de sinistro para, então, vencer essa questão, porque não tem como regular. Fato, não tem como regular. Tem um outro ponto também, Júlia, se tu puder colocar em tudo na tua fala, e eu sei que tu tens capacidade e brilhantismo para isso, tem um outro ponto também que há muito tempo o mercado vem discutindo, que é a gente não ter um prazo para aviso de sinistro no seguro agrícola, algo que se criou a partir de toda a regulamentação relacionada ao seguro de danos, mas que lá na 640 de 2021 veio a possibilidade de uma exceção no artigo 10º de as seguradoras estabelecerem prazo para aviso de sinistro. E, por favor, eu estou falando de prazo aquele que o segurado é corretamente informado e eficientemente informado sobre o prazo de aviso de sinistro, para que a regulação seja possível, para que ela seja viável. E por fim, Júlia, de novo, só para complicar a tua vida, coloco mais um tempero nisso. Será que a SUSEP não deveria, ou ela pensa nisso, ou ela cogita essa hipótese, de conforme permite a nova lei do seguro, estender o prazo para a regulação de sinistros no caso do seguro agrícola? Isso é uma possibilidade? Se pensa sobre isso? Claro, não quero que tu seja morta pela Jéssica, que vai antecipar todas as regras, isso a gente não deseja, né? E muito menos fazer o anúncio do assassinato, mas tu consegue nos dar uma visão um pouco geral sobre esses 3 pontos que me parecem bem relevantes e que a gente vai ter que enfrentar na sequência? Certo. Obrigada, Juliano. Bom, espero aqui que, obviamente, a Jéssica não brigue comigo depois e assim, esclarecendo que a minha opinião enquanto supervisão que eu vou dar aqui, é claro que a gente participa enquanto SUSEP de todas essas discussões, né, mas todo mundo tem as suas percepções, as suas individualidades, então, obviamente, eu estou dando aqui a opinião minha enquanto diretora de supervisão de conduta da SUSEP, que não é a opinião do conselho diretor, não sei se vai ser, como vai ser, enfim, a gente só vai saber quando a eventual norma ali for publicada sobre o tema, né? E aí já peço desculpas antecipadamente também a vocês, porque eu vou ter que deixar daqui a pouco também a sala, por causa de um compromisso aqui prévio, uma reunião às 17 horas, mas enfim. É sobre aqui a expectativa de sinistro. Vou ser bastante franca com vocês aqui. Para a gente, e aí eu falo para a gente, porque isso, inclusive, discuti aqui com algumas pessoas da SUSEP, a criação de um aviso de expectativa de sinistro vai um pouco na contramão de tudo o que tem se pensado sobre o seguro rural e tudo que a gente tem discutido sobre seguro rural. E aí eu vou dizer por quê. A gente está falando aqui da criação de um produto mais simples, de um produto mais confiável, de um produto com uma regulação muito mais rápida, de um produto com uma regulação muito mais prática também, né? E a criação ali de um marco que é intermediário, que é um marco de aviso de expectativa de sinistro, ele vai na contramão de um movimento que tem reclamado, por exemplo, o crescimento de produtos paramétricos, uma maior transparência, condições referenciais, mais tecnologia, e o pior ainda se a gente estiver falando de uma obrigação adicional que pode levar à perda de um direito à indenização pelo segurado, né? A limitação do direito ao seguro é algo que vai na contramão do que a própria SUSEP propõe, e eu, enquanto supervisão, eu tenho uma opinião, por exemplo, muito firme com relação a cláusulas que, eventualmente, vão impor ali alguma limitação ao direito do segurado, né? Então, o que a gente tem na lei, né? A gente tem ali na lei um dever legal de o segurado comunicar o sinistro.
e não a expectativa dele. A partir do momento que a gente exige um aviso prévio, muitas vezes em prazo curto, porque essa é a realidade, o que a gente vê aqui, sobre uma mera possibilidade ali futura de perda, o contrato ele pode ali estar impondo um novo ônus ao segurado, né? Sem uma base, por exemplo, legal que seja direta e que também tende a limitar o seu direito, como eu falei, tá? E por que eu digo isso? Porque, obviamente, pode haver ali uma cláusula de expectativa de sinistro, um produtor, ele vivencia ali todos os dias questões climáticas, questões ambientais envolvendo toda a produção, então vamos supor que ele passe ali por uma leve geada, uma leve chuva, e aí ele não tem convicção de que aquilo causará ou não queda na produtividade, e aí ele não comunica, e aí ele pode eventualmente perder o direito à cobertura. Então, na prática, cláusulas como essa, que do ponto de vista da supervisão, elas reforçam uma ideia que é muito comum em todo o seguro, não só no seguro rural, que o seguro ele vem com um monte ali de pegadinha, né? Sendo bastante aqui, usando aqui palavras muito pouco técnicas para tratar do tema, né? E que esse é um dos motivos, inclusive, da baixa adesão. Então, ao aumentar ali a complexidade contratual, com obrigações que muitas vezes são vagas, como avisar uma expectativa de sinistro, o produto ele se torna menos acessível. E ele se torna também menos confiável, porque a experiência do segurado ela é ali não uma experiência que ele gostaria de ter, e mais realidade também da realidade do campo, mais distante da realidade do campo. Então, essas questões que envolvem ali o Instituto de Aviso de Expectativa de Sinistro, a limitação do direito do segurado, é algo que tem muito chamado a atenção da supervisão de conduta da SUSEP em casos relacionados, por exemplo, ao seguro-garantia, que não é ali o caso propriamente dito do seguro rural, né? Como é sabido aqui no mercado, acho que vocês têm uma experiência de mercado tanto quanto eu, apesar da gente ter essa visão mais ampla de todos os ramos, de todos os produtos, a ausência ali do aviso de expectativa, por exemplo, tem sido recorrentemente usado pelas seguradoras para negar a indenização. Então, enfim, essa é a minha opinião sobre o tema. Eu sei que talvez seja uma opinião que não agrade aqui a todos, mas é algo que eu vejo que, pelo posicionamento que a SUSEP ela tem andado e que ela pretende se ocupar, eu entendo que a expectativa de sinistro, o aviso de expectativa de sinistro, não é algo que a gente pretenda, que a gente tenha ali muita afeição sobre o tema, digamos assim, né? E agora, sobre os avisos de sinistro em ramos subvencionados, que eu acho que é um tema que segue a mesma lógica. Eu também não vejo muito espaço para um debate aqui nesse sentido. Não parece haver espaço legislativo também, considerando a lei ali 1540, né? Ou mesmo um espaço ali social amplo para esse debate, né? Nos parece, pela perspectiva que a gente tem aqui também do ponto de vista da supervisão, que os segurados, e aí a gente está falando dos setores mais importantes para a força produtiva nacional, eles têm ali reclamado uma agilidade muito maior, uma transparência, menos entre linhas, como eu falei anteriormente. Então, se tem ali uma cláusula do seguro que ela estabelece que o produtor ele tem, por exemplo, 5 dias úteis para comunicar o sinistro, e esse aviso ele acontece no 6º dia, mesmo que por motivos justificados, a seguradora ela pode muito bem negar a cobertura por um descumprimento contratual, por uma base ali ancorada numa cláusula de perda de direito, né? E aí, por exemplo, para o pequeno agricultor, que a gente tem muito mencionado aqui, que tem uma menor familiaridade com os seguros e com os contratos, essa existência ela pode ser, de fato, uma armadilha contratual, né? Isso contribui incisivamente para a desconfiança no próprio seguro e dificulta também a massificação, que contradiz, inclusive, com os objetivos das políticas públicas e com o próprio programa ali de subvenção do seguro rural, né? Eu acho que a Lei 1540, nesse quesito, ao estabelecer ali obrigações para o segurado com relação ao aviso de sinistro, e dizer, segurado, avise tão logo quanto possível, e que também estabelece que qualquer prejuízo à regulação de sinistro que é decorrente da demora injustificável, ele vai correr ali as custas do segurado. Eu acho que isso é suficiente para criar ali um sistema muito firme de incentivos para que o segurado ele avise logo esse sinistro, até porque é ele que sofre o efeito financeiro do sinistro, né? É ele que tem todo o interesse em ser breve nesse aviso de sinistro. Eu particularmente entendo aqui também que a criação de um prazo, especificamente com relação a produtos subvencionáveis, ele tende a limitar um direito do segurado, assim como a expectativa, né? Inclusive criar uma restrição que a lei não pretendeu dar a nenhum produto, pelo contrário. Eu sei que você tá rindo aí, Juliano, talvez você discorde de mim, mas enfim, eu te digo aqui que eu, a princípio, não vejo espaço para que essas questões elas sejam desenvolvidas
no âmbito da SUSEP, no âmbito da regulação. Mas, de novo, todas as normas elas irão para a consulta pública, invariavelmente vai ter espaço aberto para todo tipo de debate que surgir, e cabe aqui a SUSEP avaliar a sua pertinência. Mas eu entendo que a Lei 1540 ela não dá espaço para isso, eu entendo também que a própria visão que a gente tem aqui dentro da área de conduta e a experiência que a gente tem com relação a esses dois institutos acabam prejudicando uma normativa nesse sentido, tá? E aí agora prazo decadencial para regulação de sinistro, né? Eu acho que o próprio legislador ele reconheceu essa possibilidade, né? Que os ramos ali de seguros eles podem ter prazos ali aumentados, né? Acho que criou ali um espaço para o regulador ele ampliar esse prazo em caso de sinistros que o processo de regulação ele seja muito mais complexo, e aí em decorrência disso, é claro, a gente vai definir quais os ramos que contarão ali com essa prorrogação de prazos, sendo respeitados, obviamente, todos os limites legais, em conjunto também com a discussão do mercado. A consulta pública, como eu falei, ela será essencial nesse ponto. A gente tem ouvido bastante o mercado supervisionado e tem ouvido também que o seguro rural ele se enquadraria entre esses em que é necessário mais prazo para a conclusão da regulação. E é importante, obviamente, que essa necessidade ela seja trazida para a SUSEP formalmente, no momento em que a gente colocar ali a consulta da norma para jogo, né, que será em breve, não será agora, mas será em breve, e muito provavelmente num futuro ali mais próximo do que a gente imagina, mas de novo, não posso dizer datas aqui, porque nem eu sei, já que não está na minha seara aqui de competência na SUSEP. Então é isso, Juliano, não sei se aqui as minhas falas agradaram a todo o público, né, mas eu acho que é isso, né, o posicionamento aqui da nossa área de supervisão de conduta da SUSEP. Não sei se esse posicionamento, obviamente, ele vai ser consolidado em eventual norma, se ele vai ser ali colocado pelo Conselho Diretor, mas é o que a gente tem até agora, nesse panorama que a gente tem observado, principalmente das discussões que a gente tem nos grupos de trabalho e no próprio âmbito da supervisão de conduta, né? Não sei se foi dura demais aqui, mas, enfim, eu acho que é isso. Não foi nada dura, Júlia, e vou te dizer, velho, eventualmente discordar em um ponto ou em outro faz parte do jogo, e faz parte do jogo. O importante é que todo mundo está querendo remar para o mesmo lugar, né, que é a questão da expansão do seguro rural, o seguro agrícola, especialmente no Brasil, e termos uma mínima segurança jurídica para o desenvolvimento do negócio. Então, Júlia, eu te agradeço imensamente a tua participação. A gente vai te liberar para tu poder seguir no trabalho que não é pouco, né? Não é pouco o trabalho que a SUSEP tem enfrentado e não vai ser pouco na sequência, né? Então, a gente tem muito para construir, e quero fazer um elogio especial à SUSEP e à atual superintendência, né, da SUSEP, e todos vocês que estão nessa gestão, que há uma coisa que não se pode negar de forma nenhuma, é de que vocês sejam fechados ao diálogo. Pelo contrário, poucas vezes eu vi a superintendência tão aberta para conversar, para trocar ideia, para se dispor a participar de programas e congressos e eventos, e eu acho isso extremamente salutar. Te agradeço e dou os parabéns pelo trabalho que tem sido realizado nesse sentido. Discordar ou não discordar, a gente se fala na consulta pública, então, né? Sem dúvida nenhuma, e a gente vai escutar, vai opinar, vai exercer todo um contraditório. Eu sei disso. E te prometo que agora, com a tua saída para atender a tua reunião, eu e o Bruno não vamos te contestar aqui. Nós vamos falar de assuntos não relacionados com o dever da SUSEP regular isso ou aquilo daquela forma, para manter a lealdade entre colegas. Obrigado demais, Júlia, pela ótimo, meus queridos. Muito obrigada pelo espaço, pelo debate. Prometo que depois vou ouvir aqui o podcast, não para ver se vocês comentaram algo aqui sobre os meus comentários, mas para ver as respostas, para ver e ouvir aqui as respostas do nosso querido colega Bruno e entender as perspectivas dele sobre esse ramo tão importante aqui para a gente, que é o seguro rural. Mas, enfim, muito obrigada. A SUSEP está aqui sempre à disposição para dialogar, debater, concordar, discordar, enfim, tudo o que é permitido aqui no âmbito da atividade regulatória de supervisão. Obrigada, pessoal, e até mais, tá? Bruno, dentro disso que a Júlia estava falando, e vamos cumprir aqui, pelo amor de Deus, o nosso compromisso de não rebatermos a opinião dela sem ela estar aqui. Mas conta para a gente um pouco, Bruno, na tua experiência, de como é que funciona esse elemento que na pergunta anterior eu trouxe para ela, do sinistro que ainda não é regulável, para o nosso espectador entender isso, né?
A característica do sinistro agrícola, assim, ela tem uma peculiaridade, tá? No caso, você deu o nome de expectativa. Eu nem... o nome que seja, aviso, expectativa que seja. O que acontece? Você tem realmente, dentro dos estágios vegetativos da planta, desde lá do reprodutivo, do vegetativo para o reprodutivo, você realmente pode ter um evento, né? Esse evento pode trazer eventualmente um dano para aquela planta? Pode, ou não, ou ela pode se recuperar, tá? E isso não se concretizar em perda. Eu acho que o grande ponto desse, vamos dizer assim, desse aviso, eu achei importante ele até ser antecipado, tá? Por que nós pedimos que não façam um aviso de sinistro em cima da hora? Por uma questão logística. Eu acho que esse é o grande ponto, tá? Existe sim uma dificuldade no mercado como um todo. Aí, lógico, não estou falando de um período comum, tá? Falo principalmente dos períodos catastróficos ou que você tem algum evento, de você não ter capacidade de atendimento. E, olha, pessoal, não acreditem, não é uma questão das seguradoras não fazerem investimento. Nós fazemos, né, assim, vou dar a particularidade ali da Brasilseg, fazemos muito investimento com rede, mas existe a peculiaridade do quê? É sazonal. Então o perito está trabalhando aqui durante 3, 4 meses e depois, eventualmente, você pode passar um ano sem fazer um acionamento nesse cara. Quem se sustenta sem trabalho. Trabalhando de forma tão sazonal. Tão sazonal, exatamente. Então, essa é a peculiaridade, esse é um ponto-chave do sucesso do seguro, tá? Então, qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é quantos quilos por hectare? A maior parte dos seguros do mercado, ele quer essa resposta. Quanto que ele teve de peso, né? E para a gente saber o quanto ele teve de peso, precisa uma pessoa ir até lá, fazer todo o procedimento de amostragem, tirar a impureza, fazer todo o trabalho, pegar aquilo, levar eventualmente no entreposto, pesar, e daquilo ele vai sair com o peso daquela amostra para ele poder determinar a perda, tá? Isso demanda tempo, demanda gente, né? E eventualmente o mercado não consegue se consolidar porque ele não é sazonal. Então ele vai ter um período de pico, depois ele vai passar o quê? Vai passar os outros 8 meses da vida dele sem fazer nada, né? Então é difícil você caracterizar o trabalho perito de seguro rural, seguro agrícola no caso. Por quê? Porque é razão dessa sazonalidade. Então, assim, é muito comum, você provavelmente perguntar a mesma coisa para outros gerentes de seguradora, eles vão falar o quê? Poxa, quando precisam de mim, me acionam aqui, tem serviço pra caramba, quando tem catástrofe, os caras faz até remuneração diferenciada, e na baixa. Né? Tem pessoas, compra laudo antecipado, e pô, tudo isso demanda um controle operacional gigante. Então, assim, ó, o grande ponto do aviso de sinistro que a gente pede é o quê? É o aviso antecipado para nós nos programarmos para fazer essa amostra. Por quê? Porque é muito comum a pessoa avisar com a máquina no campo. Então, e aí o cara está no meio do Mato Grosso. Ninguém chega no meio do Mato Grosso num instante. Esse é o grande ponto. Você tem um tempo, isso vai entrar para a seguradora, você vai fazer a seleção da empresa. Se tiver tendo uma catástrofe, todas as empresas da região vão estar, vamos dizer assim, ocupadas. Eventualmente a gente tem que fazer contingência, mexendo gente de outros estágios, de outros estados, aliás, para ficar alocado naquele período para poder atuar. Então, assim, existe um trabalho logístico, né? Quando eu faço os pilares da minha área, o trabalho que a gente chama de logística, ele é fundamental na operação de um seguro agrícola. Fundamental. E não é tão simples, tá? Eu tenho time de campo, por exemplo, eu tenho uma equipe para trabalhar somente esses aspectos de campo. Por quê? Para me trazer a resposta mais precisa. Então, assim, quando a gente fala, ele precisa fazer uma expectativa, tudo bem, ele pode fazer o antecipado que for. O que vai acabar acontecendo? É a questão da contagem do prazo, né? Depois a gente vai... Isso se liga intimamente ali com a questão da contagem de prazo. Do prazo decadencial. Do prazo decadencial, e você vai ter os 30 dias ali. Ótimo, então o que acontece? Eu não consigo, se ele avisar em janeiro e entregar toda a documentação, seguro agrícola, quanta documentação o cara precisa? Eventualmente é uma nota fiscal. Né? A maior parte entrega uma nota fiscal de semente. Né? E ele vai fazer uma colheita em março, não adianta, vai passar 30 dias. Se ele entregar aqui o documento em janeiro... Porque tu não tens como regular. Exatamente. Por quê? Porque eu não tenho perda caracterizada. E aí eu vou perder vamos dizer, o meu direito de negativa de sinistro, sendo que eu nem consegui fazer uma caracterização ali, e se ele tiver uma produtividade acima da segurada?
né? Vai pagar o quê, Vou né? pagar o quê? Né? O que eu vou pagar? Não tem materialidade, não tem perda. Vai entrar, inclusive, em conflito com outras legislações, né? Outras regras. Que pode até ser mais danoso ali. Então, assim, o que vai acabar acontecendo? Que a gente fala, tem que ter a caracterização de perda. Então, não é uma questão ali, o aviso dele, né, feito 30, 60 dias antes, não. Para o agrícola, o que a gente até espera que tenha essa sensibilidade é o quê? Não, o agrícola você tem que existir a caracterização de perda para ser contada a partir dali. Por quê? Porque aí sim, a partir dali, eu vou ter um prazo decredencial para poder responder o segurado. Se eu vou te indenizar ou não vou indenizar, porque teve uma produtividade acima ou não fez ali o plantio da forma correta. Então, o que acontece? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente gostaria de ver em relação a essa sensibilização das legislações, por quê? Não dá para ser somente documento. Você tem que ter a materialidade da perda para poder ser isso agregado, aonde a gente vem discutindo aí algumas alternativas para poder se resguardar quanto a isso. Tá? Sabe que teve um colega advogado, outro dia, eu conversando com ele sobre isso, ele me disse assim, não, mas é simples, Juliano, basta a gente alegar de que é impossível fazer a regulação, porque não se tem como detectar qual foi a perda, então não tem como regular, não tem como dizer se eu vou te pagar ou não vou te pagar. E basta a gente alegar que era impossível. Sim, mas até alegar que é impossível, a gente tem judicialização, a gente tem discussão, quando na verdade não precisaria, porque é de certa forma desejável que o segurado te avise que existiu um fenômeno climático, um evento climático, para que tu já esteja preparado e eventualmente vá a campo verificar o que aconteceu. É desejável, mas não pode te startar o prazo dos 30 dias, porque é impossível regular. Eu acho um desafio bem grande isso e vamos esperar as consultas públicas da SUSEP para discutir eu faço isso. Questão de estar de olho. Isso aí. E aí te trago um outro tema, Bruno, que eu acho que é relevante também. A nova lei do seguro, ela eu estou usando essa expressão de forma livre, né, poética, mas ela adjetivou o agravamento do risco. A gente sabe que no seguro rural e no seguro agrícola, especificamente, e esse é mais peculiar do que os demais seguros rurais, o seguro agrícola ele é mais peculiar, a gente tem manejos e medidas que o segurado precisa adotar durante o desenvolvimento da lavoura e que pode, um deles, caracterizar agravamento do risco quando ele não os realiza, né, esses manejos. Então, a lei fala em intencionalidade, fala em relevância, fala em aumento significativo, fala em continuado. Tu consegue me trazer exemplos de situações que estejam enquadradas nessa adjetivação do agravamento ou que podem ocorrer e que não estejam previstas? Não precisa exaurir, porque imagino que tu tenha vários exemplos. O que eu falo para o meu time é assim, olha, não é o que a gente vê, é o que a gente pode provar. Né? É exatamente isso, não é o que a gente vê, é o que a gente pode provar. Vou separar um pouco o rural, porque o rural você tem outros segmentos, né? Você tem o pecuário, você tem floresta, máquinas, o próprio penhor, que tem uma imensidão de tipo de risco lá dentro, e aí você pode ter situações ali mais pontuais, que com outros tipos de caracterização, então eu vou tentar trazer um pouco ali para o seguro agrícola mesmo. Tá? O agrícola, ele por evento, exceto se for ali um incêndio, né, que também não é o evento mais comum até, né, acho que dos seguros agrícolas, é difícil você forjar. Né? Você não forja um evento assim como é um seguro, por exemplo, de um maquinário. Você pode forjar um evento no seguro do maquinário. Né? Pode ir lá, pode ter um incêndio com dolo. Né? Então, assim, o agrícola não tem isso porque a natureza dele é climática. Então ninguém consegue forjar um evento climático, né? Lógico. E aí, mas aonde que está eu acho que o principal ponto do agrícola? Você tem a pessoa realmente que ela larga a lavoura, tá? Ali você a lavoura ela necessita um manejo. Abandona a lavoura. E ele, por algum motivo, tem alguns produtores que eventualmente eles abandonam a lavoura, né? E vai entender o motivo, né? Só que ela te deixa rastros, é fato. Você vai ver uma quantidade de erva daninha. Então,
E isso já está dentro até dos mecanismos das próprias apólices do quê? Que é o famoso lá, o risco não coberto. Então você vai aplicar uma redução, né? Você vai aplicar uma redução porque você vai ver ali aquela má condução, né? Acho difícil como eu falo, você não vai conseguir provar o dolo, porque ele vai falar alguma coisa, vai falar outra, ele vai falar, às vezes eu não tive acesso à aquisição do produto específico, choveu, eu não consegui fazer a aplicação, você vai ter N motivos, e aí você vai conseguir provar dolo num negócio desse? Não vai, de forma alguma, né? Mas você consegue fazer o quê? Uma redução, né? Uma redução ali da indenização por conta vamos dizer assim, da má gestão. Caracterizar riscos não cobertos. Risco não coberto, exatamente. O famoso RNC, que sai lá nos laudos, nos modelos matemáticos, nas cartas de indenização, né? O famoso RNC. Então, isso é o que acaba sendo aplicado ali no modelo de condução. Aí eu te falo, sabe, o principal meio de desvio hoje do seguro agrícola, eu vou te dizer que a principal fraude, tá? Eu não gosto de dizer muito essa palavra, mas é a majoração de perda. E aí essa é que eu falo, ela é uma fraude silenciosa, tá? Por quê? Porque assim, o evento é válido, eventualmente ele fez uma boa condução, mas ele tenta majorar a perda. E aí tem criatividade pra caramba no mercado, gente. Tem conluio, um perito, você pode ter... a gente já viu dispositivos em colheitadeiras que estão adulterados. Que eles guardam parte da produção, na hora de fazer a descarga, ele desce parte da produção e ele descarrega só a outra parte. Tem gente que solta no caminho, então ele pega lá, vai da lavoura até o entreposto, ele vai soltando a soja no caminho para chegar lá com peso menor. Tem N situações, tá? Essas sim é onde você consegue provar. Mas aí, eu acho que aí vai ter que ter uma mudança de postura, porque nesse caso, quando a gente tem esse tipo de situação, dificilmente a gente indefere numa situação dessa. Você paga o correto, porque a perda eventualmente ela existiu. Esse que é o grande ponto. A perda ali ela existiu. O que ele está fazendo? Ele está tentando majorar aquela perda, né? Então nós até com as seguradoras até tem o hábito do quê? Fala, não, eu vou te pagar o correto, né? Mas assim, eu acho que isso é uma mudança que teria que trazer no mercado até para se pensar do tipo, porque aí fica caracterizado o dolo. O cara que tem um equipamento para tirar parte da produção lá, tem fundo falso em caminhão, solta no meio do caminho, existe um dolo. O cara quis trazer, ele tentou prejudicar ali a seguradora. Mas é fato que hoje a gente acaba trazendo ele para o modelo do que nós deveríamos indenizar, do que utilizar ali um modelo um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais rígido e até às vezes eventualmente aplicar ali uma perda de direito dele por conta disso. Tá? E quando tu fala dessa realidade, eu fico sempre me debatendo com o pensamento de que como são frágeis os documentos de formalização de uma lavoura, né? Do caderno de campo, que se fala tanto, mas que, na verdade... Se você precisar, ele não existe. Ele não existe, né? O romaneio, né? O papel do romaneio, geralmente, ele perde o que está escrito, inclusive, ele apaga. Ele apaga, são muito precários os documentos, né, neste ambiente, e é um ambiente que representa muito do PIB brasileiro, eu não compreendo isso. Eu já vi situações de deixar milhões em produto estocado e a gente perguntar onde está a formalização e a pessoa fala assim, não tem. Não tem, exato. Aí é onde você se preocupa. A pessoa imagina você pegar milhões em bens, né, pega tudo que você tem, deixa armazenado no lugar com uma pessoa que você... ele estava aqui há 10 anos e de repente ele sumiu com o negócio. E você fala, mas que documentação você tem? Você tem um contrato? Você tem um auto de entrega? O que você tem? Eu não tenho absolutamente nada. Nada. E complicado. Essa é uma burocracia necessária, me parece. Essa formalização do campo, da atividade do campo, é uma burocracia necessária que em algum momento o Ministério da Agricultura, o país como um todo, precisa se atualizar e se organizar com relação a isso, ainda que seja o desafio. Nós estamos batendo 1 hora já de programa aqui.
Mas eu não consigo deixar de te perguntar, como é que tu vai fazer para regular sinistro em 30 dias, hein, Bruno? Esse é um baita desafio, eu vou tentar ser breve, até para respeitar o horário. Olha, eu sou de uma pessoa que, da minha natureza, né, penso o seguinte, da minha formação, eu sou do seguinte: escala se trabalha com tecnologia. Não existe meio de você escalar sem ter um investimento tecnológico alto, tá? Então, assim, o seguro agrícola ele tem essa característica da sazonalidade. Mesmo quando você tem um ano bom, tudo acontece no mesmo tempo, todo mundo colhe ao mesmo tempo e todo mundo vai regular ao mesmo tempo. E você tem 30 dias, eventualmente você está lá com uma ociosidade operacional e de repente você está lá precisando de 50 pessoas e você não tem. Né? Onde você vai arranjar 50 pessoas para fazer análise de sinistro? Né? Esse realmente é um problema bem comum nosso. E o único meio que eu vejo hoje de solução é automação. Então, assim, eu já trabalho com modelos de análise de dados, apenas análise de dados, tá? Com automação 100%. Então, é uma coisa que a gente vai fazer mais investimentos em cima disso. Né? Já tem até discussões de inteligência artificial para poder fazer essa avaliação desses dados. Então, assim, eu vejo que para atender esse prazo, principalmente nos períodos de catástrofe, que aí, na consulta pública, eu vou fazer ali minhas ponderações para que em período de catástrofe a gente tenha alguma coisa diferenciada, porque é muito duro ali a operação, é a questão de você fazer um investimento tecnológico. E é dinheiro, gente, é sensoramento remoto, não é uma coisa barata para a sua operação, é o uso de vistorias digitais, até inteligência artificial para avaliação de documento. Então, assim, é juntar tudo isso para você montar um modelo tecnológico de regulação de sinistro, que aí você consegue dar vazão. Porque aí o robô tendo 1.000 ou tendo 10.000, o robô vai fazer. Ele não vai te dar aquele problema. Então, realmente ali o investimento tecnológico, a gente faz bastante no sensoramento remoto. É uma coisa que a gente aplica aí recursos desde 2018. A vistoria digital, que também a gente aplica recursos também desde esse mesmo período. Ele vem com um nível de maturidade muito alto, é onde a gente pode chegar num modelo de regulação automática. E isso tem que avançar, não pode parar por aí, isso aí tem que avançar, porque senão a gente não consegue trabalhar em escala, e aí eu não vou atender esse prazo e, acredite, isso vai me trazer um problema do tamanho de um prédio. Bruno, agradeço imensamente, gosto muito de te ouvir, a gente já teve a oportunidade de fazer vários eventos juntos, gosto muito do teu otimismo e da tua visão positiva, né? Se o problema está lá, vamos resolver o problema, vamos fazer que o seguro rural, o seguro agrícola cada vez seja maior no Brasil. Te agradeço imensamente a tua participação e tenho convicção de que a gente entregou para quem está nos assistindo um material super importante sobre o tema. Muito obrigado e obrigado a todo mundo que está nos assistindo também. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aí, né, o que precisar e vamos fazer do nosso seguro rural, sim, o nosso agrícola, o melhor seguro que a gente nesse país ainda, com certeza. Isso aí.